A Escola de Associativismo sente-se honrada com a presença de todos que prestigiam seu lançamento nesta noite. Esta escola tem como objetivo criar um conjunto de iniciativas que estimulem a educação e a formação de seus participantes, bem como a difusão de princípios de eficiência e boa governança. A proposta é fomentar o associativismo de alto nível, com respeito à ética, a fortes princípios de honestidade, de transparência, renovação, dentre outros atributos virtuosos àqueles que buscam engajar suas associações e melhorar os serviços prestados e o retorno aos seus associados. Por meio de temas específicos sobre a boa gestão nas entidades, a Escola de Associativismo apresenta módulos educacionais para orientar os gestores. Gostaríamos aqui de destacar os parceiros nesta iniciativa: Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, Instituto Evaldo Lodge, IEL Espírito Santo, Fibrasa S.A., Mar Participação e Empreendimentos S.A., Ebrande Comunicação e Marketing. E o apoiador, Serviço Social da Indústria, o SESI, do Espírito Santo. Para dar-lhes as boas-vindas, convidamos o presidente do Sistema FINDES, SINDES, e presidente do Conselho da Escola de Associativismo, Marcos Guerra. Bom, gente, boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui terminando a minha noite de trabalho aqui na FINDES no dia de hoje, lançando, doutor Sérgio, podemos falar como lançamento, não é isso? Lançamento da Escola de Associativismo. Eu, quando vim para essa federação, Sérgio, eu já tinha 27 anos que eu me dedicava ao associativismo de forma voluntária, né? E na última inauguração que nós entregamos na Ecolatina, eu fiz questão de citar que nós estávamos entregando uma obra que não era dos trabalhadores, não era do governo, e sim eram recursos que o industrial colocava dentro do sistema que nós estamos devolvendo em obra e serviços para a comunidade. E eu acho não, isso é muito bom a gente continuar sempre falando isso, porque nós somos voluntários de uma instituição, entre aspas, pública, né? Que a gente tem que agir como um público, mas é mantido pelos industriais. E nós somos voluntários, nós não recebemos. Quando a gente fala, eu tenho certeza que as pessoas não acreditam que a gente trabalha de graça. A gente trabalha, as pessoas não acreditam. Eles não acreditam. Então, não acreditam. Mas eu sempre falo, nós somos voluntários, a gente, com toda a responsabilidade que nós temos, né, sujeito a todos os órgãos de controle, nós somos voluntários. E aí, doutor Sérgio, eu não vou falar da escola, que você vai falar depois, para poder a gente não falar a mesma coisa. Mas para mim, Sérgio, chamar de Sérgio, estava cumprimentando aí a Ana Marina agora, estava reforçando o convite para ela participar aqui de vez em quando. A Jane, às vezes, no dia da reunião do conselho, às vezes ela fica embaixo tomando um chá, para fazer depois, quando o pessoal vão para o jantar, algumas mulheres vão junto, né? Aí ela disse para mim assim: não, o doutor Sérgio não deixa eu vir. Eu vou embora porque ela não deixa eu ficar. Não deixa eu vir. Mas é mais a brincadeira, mas eu reforço aqui o convite, dona Navarra. Mas eu quero ser bastante rápido o seguinte. Aqui na casa, quando nós assumimos a federação,
nós tínhamos 29, 30 sindicatos. E, possivelmente, a gente entrega à federação 30 sindicatos. 30 não, 40 sindicatos. Mas com cuidado de não repetir muitos setores, né? Eu digo com muita satisfação que nós criamos o Sindicato do Vidro, que é um sindicato importante aqui hoje. Nós temos o Sindipes, que é um sindicato, um setor importante. Nós temos o Sindicato do Laticínios, né? Não é só queijo, também é doce de leite, essas coisas todas. O Sindijóias, o Sindirração, que é um setor forte, né? É só a gente pensar que Santa Maria de Jetibá é o segundo maior produtor de ovos do Brasil, né? E nós temos aqui também o Sindicato de Audiovisuais. Eu esqueci mais algum? Oi? Joias, eu falei. Joias. E recentemente o Sindicato de Energia. Né? E nada assim entrando em confronto com A ou B ou C. Porque eu acredito muito, Sérgio, que os sindicatos eles têm que, de fato, representar a sua categoria. Então, eu acho que a escola de associativismo, é lógico que respeitando as ideias de cada um, essa casa é muito democrática, entendeu? Acho que a escola de associativismo também é uma ferramenta importante para ser usada, entendeu? Como nós temos outras ferramentas importantes aqui na casa, como o Profoco, o PDF, outras ferramentas que então a escola de associativismo, ela realmente é uma ferramenta que, acredito que, bem polida daqui para frente, ela vai ser mais um incentivo para a gente trabalhar em prol da indústria capixaba. Então é mais isso que eu quero falar, quero dar as boas-vindas e continue contando com a gente. Antes de terminar a minha fala, eu quero cumprimentar lá o Hélio Schneider, que está lá. Não é isso, Hélio? Obrigado por estar aqui com a gente, parceiro da gente. E aqui nós temos hoje todos os presidentes de sindicatos estão aqui. Nós terminamos a reunião de presidente de sindicato, não há necessidade de citar o nome de cada um, mas estão todos aqui presentes para ouvir a sua fala e depois ouvir aqui a fala do Nerleu Caos, que você trouxe aqui para falar com a gente, que participa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, tá ok? Que vai falar com a gente depois. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Senhoras e senhores, um dos temas que é abordado pela Escola de Associativismo é a conquista da sede. Para a escola, a sede própria gera uma série de benefícios às associações, como o fortalecimento da união entre os associados e uma maior proximidade, proporcionando o engajamento na busca de melhores resultados. Neste momento, ouçamos o diretor da Escola de Associativismo, o senhor Sérgio Rogério de Castro. Boa noite a todos. Eu queria pedir a gentileza do meu presidente, Marcos Guerra, que é também o presidente do Conselho de Gestão da Escola, que ficasse aqui comigo. Queria convidar também o Aristóteles Passo, que é o vice-presidente responsável pelo IEL. Convidar o meu amigo, presidente do Sindicafé e vice-presidente de Fortalecimento Sindical, Egídio Malachini, todos os conselheiros do Conselho de Gestão da Escola e o Fábio Dias, para completar esse time aqui. Nós 5 compomos o que chamamos de Conselho de Gestão da Escola e nós 5 tomamos as grandes decisões que orientam essa escola. Eu aprendi com Confúcio que primeiro a gente faz, depois a gente fala, né? Essa escola já trabalha desde maio do ano passado, mas nós 10 meses e pouco
do início dos trabalhos é que nós estamos fazendo o lançamento, né, presidente? Porque a gente quis produzir antes, fazer antes, para depois anunciar. E é um projeto que mereceu o apoio inicial. Ele foi trazido aqui para o presidente Marcos e o presidente nos ouviu, convidou Aristóteles e Egídio para também ouvir a proposta do projeto e decidiu apoiar esse projeto. Tem feito isso com muito entusiasmo e o que tem nos motivado, né? O projeto é um projeto pioneiro. Se vocês forem no Dr. Google e procurarem lá a Escola de Associativismo, vão encontrar a nossa, que antes não existia, né? Ele é um projeto inovador, porque não existia, passou a existir, é uma coisa nova, apesar de associativismo é uma coisa de tempos ancestrais, né? Mas a escola não. Ele é um projeto ambicioso, porque ele pretende cuidar e se preocupar com todas as associações. E ele é um projeto de longo prazo, exatamente por ser ambicioso e por ser amplo, né? Alexis Tocqueville foi um francês muito talentoso. Ele foi no início, começo do século XIX, logo depois, alguns anos depois da independência dos Estados Unidos, ele foi lá nos Estados Unidos pesquisar o que estava acontecendo ali naquele território, né? Era uma coisa fantástica, já chamava a atenção do mundo do que seria a nação portentosa que é hoje. Na história, há nos períodos mais longos de predominância dos Estados Unidos da América do Norte. E Tocqueville, o que ele percebeu de importante na construção dos Estados Unidos foi exatamente a questão de que o individualismo ele era superado pelo coletivo, né? Ele tem a obra principal dele, que imortalizou, chama Democracia na América. Ele explica, né, que a importância do associativismo é fundamental para o regime democrático, é vital para uma organização melhor da sociedade, da sociedade civil. Eu vou citar dois pequenos trechos dessa sua aula. Nos países democráticos, a ciência da associação é a ciência mãe. Outro trecho é o seguinte: para que os homens, naquele tempo não falavam das mulheres, eu estou aqui, e as mulheres, né? Permaneçam civilizados, ou assim se tornem, é preciso que entre eles e elas a atitude de se associar se desenvolva e aperfeiçoe. Então, nós tivemos essa inspiração de que, por vivência, né, de que, especialmente aqui na Federação das Indústrias, na Confederação Nacional da Indústria, passamos por várias, Associação dos Empresários da Serra, IDEF, né, Espírito Santo em Ação, nós percebemos que havia um espaço para ajudar as associações a serem melhores. E isso era reforçado também por nossa vivência em associações que apoiavam hospitais. Eu estive com o Instituto Austora, uma associação que apoia o Hospital das Clínicas, né? Então, a inspiração veio dessa possibilidade de poder fazer as associações serem melhores. E a associação é tudo, nós temos uma associação em todo lugar. É um condomínio, uma associação, né? Então, o projeto,
é para difundir nas associações princípios e valores. Queremos mostrar a importância nas associações do exercício da ética, da honestidade, da transparência, da renovação, da boa governança, de eleições disputadas em alto nível. E aqui, nós tivemos aqui o presidente Marcos foi eleito aqui numa eleição de altíssimo nível, né? E o que eu vou falar aqui agora é inspirado no que ele praticou, né? Queremos difundir, entre inúmeras outras coisas relevantes, a ideia de que nas associações não podem existir amigos e inimigos, e sim adversários e aliados eventuais, não é? Terminada uma eleição numa associação, todos os associados têm o dever de ajudar o eleito a fazer um bom mandato. Nós tínhamos que priorizar, porque, você veja, nós temos associações recreativas, esportivas, partido político é uma associação, né? Temos associações de moradores, tudo. Então, era preciso priorizar. E é natural que a prioridade fosse o associativismo empresarial. Nós temos nos dedicado, mas fizemos também uma abertura para o associativismo na saúde. Por quê? Porque a gente tem participado de muitas iniciativas no nosso meio a favor da educação e menos na área da saúde. E a reflexão foi a seguinte: qual é a melhor saúde no Brasil? É São Paulo. Quais são os melhores hospitais de São Paulo? É o Hospital Weinstein, é o Sírio-Libanês, é a Beneficência Portuguesa, o Hospital Oswaldo Cruz, que é o Hospital Alemão. Todos esses hospitais, na sua cúpula, tem uma associação. Associação da colônia judaica, da colônia síria, da colônia portuguesa, da colônia alemã. Então, nós falamos assim, por que o Espírito Santo não pode também ter? E descobrimos que o Espírito Santo tem uma federação de santas casas e hospitais filantrópicos fantástico. Essa federação tem 41 unidades espalhadas pelo território do Espírito Santo. Ela aqui está hoje representada pelo senhor Ricardo Evaldi. Cadê o senhor Ricardo? Está lá, muito obrigado, né, pela sua presença. E esses hospitais respondem por mais da metade do atendimento primário da saúde no Espírito Santo. Então, nós resolvemos também dedicar um pouco do nosso tempo para associativismo na saúde, e já no mês que vem nós vamos fazer aqui um evento. Luiz Carlos Vieira ajudou muito nisso. Nós temos na Federação das Indústrias um conselho de responsabilidade social, e a Fiesp tem também um conselho equivalente. E o Luiz Carlos conseguiu que o Dr. Raul Kutaid, que é um dos diretores do Sírio-Libanês e responsável por esse conselho na Fiesp, cujo pai foi um dos fundadores da associação responsável pelo Hospital Sírio-Libanês, vem aqui no dia 14 do mês que vem, daqui um mês, né, para fazer uma palestra para nós, empresários interessados em colaborar com os hospitais filantrópicos de Santas Casas, e também para as diretorias dos hospitais filantrópicos. O tema que o Luiz Carlos passou por ele é muito bom. É a história do Hospital Sírio-Libanês, um caso de sucesso de associativismo, né? Então, todos já estão convidados para esse evento daqui a um mês, que é associativismo na saúde. Já levamos nas atividades da escola, nesse período, nós temos um projeto que chama Pílulas de Associativismo, que é um projeto que nós vamos a uma associação e falamos por 10 minutos e escutamos 10 minutos, respondemos perguntas por outros 10 minutos. Esse projeto já visitou 6 associações. Nós já produzimos conteúdo para 2 módulos didáticos. Um vocês já viram, que é o da sede, e outro vão ver daqui a pouco, que é o da renovação. Esses módulos
o vídeo e uma cartilha estão disponíveis no nosso site, que é www.escoladeassociativismo.com. E no momento nós estamos trabalhando no terceiro módulo, que é inovação no associativismo. Nosso plano de trabalho prevê até o final do ano que nós possamos fazer pelo menos, temos recursos para fazer pelo menos mais 2. Nós vamos fazer um para tratar da questão do aumento do número de associados, né? Vamos ter a participação aqui. Esses conteúdos estão sendo feitos aqui com gente do Espírito Santo. A escola vai ter que passar depois, a escola vai ter que ter recursos para pegar também pessoas que têm muita experiência, mas é muito interessante que a gente está fazendo isso aqui no Espírito Santo e com grande capacidade, um conteúdo muito bom. Então, esse conteúdo do aumento do quadro associativo vai contar com a participação do presidente Marcos e do Egídio Malanchini, com certeza. Depois nós vamos fazer o módulo 5, vai ser sobre a questão da transparência na prestação de contas das associações. Eu queria convidar todos vocês para navegarem nas páginas do Facebook. Nós temos uma página no Facebook, temos no LinkedIn e também temos alguns vídeos no YouTube. Além, é claro, do site, onde tem lá inspiração, que são textos, tem notícias que é atualizado mensalmente, tem a TV, onde nós reunimos também, tem uma coleção, já tem 15 vídeos de associativismo nesse espaço da TV. Todo mundo sabe que ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Então, eu desejo fazer aqui agradecimento aos que nos ajudaram a trazer o projeto da escola até aqui. Iniciando pelos meus companheiros de conselho que estão aqui, o presidente Marcos Guerra, Aristóteles, Egídio e o Fábio, né? Não posso deixar de falar nas parceiras, que a Federação das Indústrias foi a primeira parceira, junto com o IEL, depois a Fibrasa, a MAR e a EBREND. E também o apoio do SESI, que tem sido muito relevante. Não posso deixar de citar, nós temos uma reunião, pelo menos uma reunião semanal de um grupo executivo. E dessas reuniões tem participado o Fábio, de novo, né, que eu quero agradecer mais uma vez, o Darcy Lanes, o Luiz Vância, a Carla Franco, o Fernando Pereira, a Rafaela Comério, o Marcel Cristo e a Lilian Dallapria, além da Cíntia e da Analia do Marte, que nos ajudaram para fazer esse evento aqui hoje. Nós estamos fazendo juntos a Escola do Associativismo. Eu agradeço muitíssimo a todos que têm ajudado esse projeto. Eu queria falar agora sobre sustentabilidade e pedir para colocar o site na tela, por favor. É o site da escola e vou pedir para abrir aquele espaço que tem ali, doe para a escola. Vou falar para vocês sobre como é que nós planejamos a sustentabilidade dessa escola. A nossa ideia é de que essa escola vai se sustentar com parceiras. Nós estamos captando parceiras com uma contribuição mínima de R$15 mil por ano, né? E estamos também no site, que ele não está conseguindo abrir, naquele espaço que está o Doe para a Escola, é um mecanismo de doação. E qualquer pessoa pode acessar e fazer uma doação para a escola a partir de R$15, tá certo? Pode fazer uma doação só, pode estabelecer que quer fazer uma doação mensal.
Então, o que eu queria é que pedir àqueles que estão aqui que nos ajudem a captar apoiadoras e doadoras para esse projeto. Apoiem esse projeto, né? Sejam parceiros, nos ajudem para que a escola alcance os objetivos que ela deseja. Muito obrigado. A renovação traz novas ideias, anula a acomodação, equivocados sentimentos de posse e oferece a oportunidade de todos participarem da associação de forma relevante. O bom associativismo precisa da renovação. Ela é civilizatória e organizadora. Cria ambientes positivos. Proporciona o ganho interno ao praticar a pluralidade. Sustenta a superação da opinião individualista e egoísta, além de contribuir para o ganho social. Como uma forma de reconhecimento às personalidades e instituições que contribuem para este projeto tão importante, faremos entrega de certificados. Convidamos aqui ao palco para fazer a entrega ao presidente do Sistema Findicídios e presidente do Conselho da Escola de Associativismo, Marcos Guerra, e o diretor da Escola de Associativismo, Sérgio Rogério de Castro. E convidamos para receber os certificados os representantes das empresas parceiras e apoiadoras deste projeto. A Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Findes, pelo seu presidente Marcos Guerra, receberá aí das mãos o senhor Sérgio Rogério de Castro. Aí, presidente, primeiro apoiador da escola. Instituto Evaldo Lodge Riel, pelo seu superintendente Fábio Dias. Aí, oferecido. Tá bom. Fibrasa S.A., representada por Leonardo e Juliano de Castro. Mar Participação e Empreendimentos S.A., representada pela sócia Ana Maria Castro. Vai doar para a escola. A Grande Comunicação e Marketing Limitada, representada pelo seu sócio-diretor Rafael Andaco. Serviço Social da Indústria, o SESI, Espírito Santo, por seu superintendente Luiz Carlos Vieira. Obrigado a todas as instituições. E para, por favor, pedimos ao presidente que permaneça.
Vamos passar agora a entrega do certificado de reconhecimento. Convidamos o senhor Djalma Quintino Malta Filho, senhor Nérlio Caos de Souza, senhor Elcio Rezende Dias, senhor César Gaia Carneiro, Aplaudido por unanimidade, viu? Unanimidade é bom. Por aqui. Não sacaneia seu time. senhor Sérgio Domingues Sotelino, Podem ter que ser de idade. senhor Aristóteles Passos Costa Neto, na sequência, teremos a palestra sobre a importância do associativismo. Convidamos aqui à frente o ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, senhor Nérlio Caos, uma referência no associativismo. Nérlio Caos, empresário formado em administração pela UFES, em direito pela UVG, já foi juiz classista patronal, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH no Espírito Santo, diretor administrativo e jurídico da ABIH Nacional, entidade que também presidiu. Palestrante de renome nacional, possui inúmeros artigos publicados, atualmente é diretor financeiro e de comunicação do Sindipostos do Espírito Santo. Gostaríamos de informar a plateia que ao fim da palestra teremos um espaço para perguntas. A palavra então, senhor Nérlio Caos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Queria saudar o quinteto criador, desenvolvedor dessa tese maravilhosa, redentora, que é a Escola de Associativismo. E aí, por economia, eu faço uma saudação ao presidente Marcos Guerra, ao presidente Sérgio Castro, ao presidente Aristóteles, ao presidente Malachini, ao presidente Fábio. Quero saudar também toda a equipe de trabalho, as demais entidades aqui presentes. Hoje é dia de celebração do otimismo.
minha fala não pode ser diferente. Queria aproveitar para fazer uma saudação também ao Elcio, ao César Vilar, ao Lucas, ao Sotelino, né? Eu também os observei aqui presentes. Bem, eu quero agradecer a referência de palestrante, né? Palestrante hoje é uma profissão em alta, né? Eu tentei buscar inspiração, presidente Marcos Guerra, presidente Sérgio, tentei buscar inspiração no maior palestrante do mundo, que hoje é um brasileiro. Mas infelizmente eu não consegui dado nenhum, eu não consegui elemento nenhum, nenhuma plataforma digital, nem no YouTube. E aí eu estou aqui por atrevimento e por um pouquinho de coragem para falar para vocês. Bem, é com muita alegria que eu estou aqui para falar para os meus iguais. Associativistas somos todos aqui. Vocês já perceberam que de alguma forma nós estamos sempre envolvidos em algum grupo? Vocês lembram, por acaso, de quantos grupos já participaram ou participam? Grupo de torcida de time, gastronomia, culto, igreja, futebol. Vocês reparem que a gente está sempre sendo levado a desenvolver as atividades em grupo. Mas por quê? Porque nós temos esse pendor. Melhorar na vida, crescer na vida, é uma das mais essenciais e primárias coisas que o homem busca. Né? Mas, diante da desconfiança dos seus pais e do seu traço individualista, o homem só prospera a partir do momento que se reúne, que coopera e que colabora. A gente observa que o associativismo ele existe desde a antiga Palestina, 325 a 444 depois de Cristo, incluindo Roma, incluindo Grécia, por cultivo, para caçar, para se defender das questões naturais, para enterrar seus entes queridos. O associativismo é muito antigo, mas marcado por essas duas questões. O homem, por si, ele é individualista. Ele, no sonho dele, imagina tudo, ele pensa tudo. Mas ele não podendo conseguir, não podendo obter, ele busca um abrigo na união, na cooperação. E isso foi se transformando, com as regras impostas pela economia, o associativismo vai dando lugar a uma outra vertente, que nós chamamos de cooperativismo. A diferença entre associativismo e cooperativismo, a gente observa que ela busca, a primeira, busca assistência social, assistência filantrópica, engajamento cultural, engajamento educacional, e a segunda, tão somente vender, que é o cooperativismo, tão somente vender a mercadoria produzida pelo grupo cooperado. Ou seja, tem a finalidade econômica. Um grande exemplo de cooperativismo em Corumbataí, uma cidade, Corumbataí do Sul, uma cidade do Paraná, uma cidade que tinha e que tem, sob o clima subtropical, uma variação térmica de 4 a 40 graus, uma incipiente produção de café e uma criação de gado rudimentar. As pessoas, de forma associadas, conseguem identificar um novo viés econômico. Corumbataí do Sul, hoje é um dos maiores produtores de maracujá azedo do mundo. Uma cidade que vivia com êxodo, as pessoas estavam indo embora, estava acontecendo migração. Ninguém fica em lugar ruim, Mas, através de um associativismo clássico, e que foi redundado em cooperativismo, hoje Corumbataí está resgatada. Uma cidade que vive um IDH melhor. É um exemplo clássico dos senhores da vitória do associativismo. Eu trouxe só um exemplo para ser econômico, são vários exemplos. Eu queria
presidente Sérgio, falar em Tocqueville de novo. Alexis de Tocqueville, ele foi realmente um pensador, historiador francês, que muito se encantou com o associativismo. Ele descobre que o associativismo, ele inclusive identifica o associativismo e aí proclama que o associativismo é, em si, a mola seguradora, a mola autenticadora da boa democracia. E aí faz uma alusão clara das duas grandes vantagens do associativismo para a democracia. Ele, inclusive, diz, com palavras claras, que são escolas de civismo. Associativismo são escolas de civismo. E o grande amparo da democracia é através do associativismo, quando ele vê duas grandes e marcantes vantagens. No plano interno, o engajamento, a colaboração, a solidariedade, o aplainamento, o radicalismo de posicionamentos na questão interna, na questão pessoal. Na questão institucional, os ganhos de economia para um governo com o associativismo. Ou seja, vocês imaginem se cada um aqui levar uma opinião para o governo. Ninguém iria suportar uma demanda dessa. Então, Tocqueville identifica isso lá atrás e avisa que o grande progresso da democracia passa pelo associativismo. Nos idos de 1800. Esse fenômeno desloca para a questão sistêmica as questões pessoais. O fenômeno associativista traz para o plano sistêmico todas as reflexões e raciocínios individualistas, trazendo para todos nós um sentido de pertencimento maior da coisa pública. Afinal, você participou daquela coisa. Então, volto com o exemplo de Corumbataí do Sul. Quanto orgulhosos não estão hoje aqueles que criaram essa circunstância vitoriosa em Corumbataí do Sul. Hoje, na globalização, nós vivemos uma competição acirrada em todos os níveis. Precisamos de brasileiros empreendedores que acreditem no associativismo. Nós somos um país de empreendedores criativos. O GAME, entidade que mede empreendedorismo em 31 países, identifica o Brasil como o 6º país mais empreendedor. E esse mesmo instituto aponta que a base do empreendedorismo passa inexoravelmente pelo associativismo. Vejam vocês, que tem tudo a ver com o nosso Brasil, tem tudo a ver com o nosso Brasil, incluindo dizer que 50% de toda a massa de empregos brasileira está na mão de pequenas empresas, microempresas. Nós temos que lutar muito pelo associativismo, meu presidente Sérgio. Deixar de lado as nossas diferenças e lutar pelas nossas semelhanças. Essa é a fala de otimismo que a gente tem que trazer. Os nossos problemas nacionais crescem a cada dia por exclusão, por individualismo, por desânimo. Eu acho que nos arremete a única forma pacífica de resgatar tudo isso, que é o associativismo. Guimarães Rosa já dizia que a política é a mais nobre de todas as vocações. Mas a política é a mais vil de todas as profissões. Guimarães Rosa demonstrava uma tristeza profunda, pela política. Associativismo, gente, é política de qualidade. Não estou falando de política partidária, estou falando de política de qualidade, que é associativismo puro, clássico. E lembrava também que a grande luta do político, vocacionado pelo político, contra o político profissional. Porque o vocacionado, ele encontra prazer e satisfação no ato, na realização. Já o político profissional encontra satisfação no pagamento, na pecúnia.
Por isso eu acho que o nosso país, como Guimarães Rosa já dizia, o vocacionado encontrando prazer no fazer. E essa sala aqui está cheia de vocacionados. Aliás, ela só tem vocacionado. Né? Eu tenho certeza que ninguém aqui está imaginando o Jornal Nacional. Está todo mundo aqui ouvindo o que eu estou falando, eu tenho certeza. Então, são todos vocacionados. Eu fico imaginando que Guimarães Rosa, se voltasse hoje, ele ficaria um pouquinho mais triste. Mas os gregos eram muito tranquilos, eles tinham tranquilidade de buscar a felicidade deles. Sabe por quê, presidente Guerra? Porque os gregos, quem administrava as polis, as cidades, eram vocacionados. Eram vocacionados. E o vocacionado não tem apego a cargo. O vocacionado tem apego a realizações. Portanto, ele aceita a renovação, cria líderes para o futuro. A renovação é a mola propulsora de nossa democracia. Quando a gente fala em criar líderes, gente, vou fazer um parênteses aqui na minha fala que está escrito, mas essa é pensada, eu acho que todo mundo tem que pensar nisso. O professor Telhano fez uma fala ali que me traz isso de volta. O líder de verdade é o primeiro a chegar, o último a sair, é o inspirador. Ele forma uma equipe de trabalho, de qualidade. E o que é melhor? Ele começa a formar sucessor e líderes de sucessão no dia que ele toma posse. Então eu entendo que o presidente Guerra, o presidente Sérgio, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico. Nós temos que nos resgatar, é pelo associativismo, é pelo conjunto de forças organizadas, nós somos capazes de fazer isso. Eu acredito que nós podemos avançar muito mais. O associativismo no Brasil tem crescido e pode crescer muito mais. Acreditem sempre no associativismo, gente. Convidem, frequentem, prestigiem, escrevam o futuro, que afinal de contas o futuro pertence a todos nós. Eu gostaria de encerrar minhas breves palavras reproduzindo Antoine de Saint-Exupéry, quando diz que o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o próprio destino. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, nós, como dissemos, abriremos aqui o espaço para perguntas. Aqueles que estejam dispostos a fazer a pergunta, por favor, pode usar o microfone à sua frente. Boa noite. Meu nome é Vitor Loma, estou como presidente do Cimes Jovem, que é uma entidade que promove o empreendedorismo jovem da Chave do Espírito Santo. Queria perguntar para o senhor palestrante, se tivesse uma dica para dar para quem desenvolve o empreendedorismo, o associativismo, nas jovens lideranças, qual seria talvez um recado que poderia contribuir conosco? Tem aqui o Rodrigo, eu, o Renzo e o Davi, são 4 membros da diretoria de 20 diretores que nós temos na nossa entidade hoje, que fez 10 anos este ano, e a gente queria saber o que a gente pode talvez contribuir mais com o nosso Estado, entendeu? Então, aproveitando um pouco este momento que tem aqui certamente pessoas preocupadas em engajar esta causa, e também ouvindo o senhor falar, qual talvez uma lição, ou uma dica, ou uma opinião que poderia contribuir conosco para poder alavancar mais ainda a nossa atividade. Obrigado. Vitor, boa noite. Sua pergunta foi muito boa. Olha só, eu acho que a gente tem que identificar, né, o vocacionado. A gente consegue observar quem gosta disso, né? Isso é, como diz o adágio popular, isso é cachaça. Isso é de quem gosta, né? A maioria tem em casa uma hora dessa, né? Pijaminho, então de banhozinho tomado, né? E a gente está aqui. Isso é para quem gosta. Então, você me perguntou de uma sugestão. Eu sugiro estimular mais encontros, eu sugiro que vocês façam o que eu sempre fiz junto das entidades que eu estive à frente, né? Que é estimular o máximo, né, de participação, né?
Porque o importante é você levar a pessoa dentro da do seu conjunto de entendimento, ou seja, a pessoa ir lá para participar. Agora, como você vai organizar isso? É através da arte do convencimento, da sedução pura e simples. Você tem que dizer para a pessoa, né, ou para os seus colegas, ou para os seus pares, de que nós não podemos esperar mais nada desse Estado, do Estado. Quando eu digo Estado, não digo do Estado do Espírito Santo, por favor, me entenda. Eu quero dizer do Estado enquanto município, Estado de União. O Estado, eu acabei de falar isso com o Fábio agora há pouco, o nosso Estado, de um modo geral, ele vem morrendo desde a Babilônia. Desde a Babilônia. Né? Nós estamos morando num país que para nascer é burocrático, para morrer também é burocrático. Aliás, é um país que para você comer é burocrático, porque o sal está proibido de se vir na sua mesa. Então veja, é importante você criar algum viés de convencimento para você levar, né, os colegas para a reunião, da importância de que é o associativismo para o desenvolvimento, não só das comunidades que você vai tratar, o mesmo interesse específico que você vai tratar, é de todo o conjunto social. Você está buscando espaço, e espaço que você, com certeza, vai ver no futuro um melhor muito grande, como aconteceu já. Isso já não é uma experiência nova, associativismo, gente, desde a Palestina, acabei de dizer para os senhores. Então, assim, é convencer. É braço, é suor, é vontade, é desejo, é ir para a guerra e fazer, né? Sedução, a palavra é sedução. Obrigado. Esteja à vontade. Queria aproveitar só para dar um pequeno exemplo do meu amigo Vitor, que fez essa pergunta, como fazer. Eu saí da Praia da Costa, onde eu moro, orgulhosamente, né, Luca? Ali com a água ali na minha porta, fui fazer uma palestra de assembleia, num lugar muito agradável, chamado Palmas. Eu, quando saí do avião, eu imaginei que eu estava tendo um problema. Bom, fizemos uma reunião, e no meio dessa reunião, o ar-condicionado ligado, todo mundo suando, o colega pediu para se ausentar, sob pena de que ele já tinha dado a contribuição dele, que ele agora iria trabalhar um pouquinho. Eu então disse que tudo bem, mas ele teria mais uns 10 minutos para explicar para todos o que nós estávamos fazendo ali. Então, assim, é importante que você leve adiante isso com pulso, com firmeza, porque você vai encontrar esse tipo de resistência, né? Minha pergunta é o seguinte: a sua vivência em várias entidades que você já participou, a sua impressão é de que essas entidades estão no seu nível melhor, ou o que você constatou que a maioria das entidades necessitam de ter um apoio para serem cada dia melhor, para se aperfeiçoarem, para serem melhores? O que existe, presidente Sérgio, eu tive na BH do Espírito Santo, presidente, fui diretor administrativo da BH Nacional, diretor jurídico, vice-presidente, depois presidente. Tive assento no conselho, despachava com o ministro do Turismo, uma vez por mês. Enfim, palestrei com Delfim Neto, palestrei com Ricardo Amorim, enfim. Tive uma larga experiência, mas o que eu vi é o seguinte: existe um desejo muito grande da juventude participar. Existe um desejo muito grande. Nós temos que fazer, presidente Sérgio, e aí eu digo isso e faço, é dar lugar para eles. Eu acho que a renovação é fundamental em qualquer circunstância. Né? Eu estava tocando nesse assunto com o Fábio. Um jogo de futebol, por exemplo, tem um juiz. Tem regra, não pode dar canelada. Mas sabe que a canelada vai acontecer. Né? É uma realidade. Ele já prevê que vai ter a canelada e bota lá. Não vai ter, mas ele põe um juiz e vai ter a canelada. Uma coisa que tem lógica. Na justiça é a mesma coisa. Você comete crime, você vai para a cadeia. Quer dizer, tem a lei prevista. Quando a lei faz a previsão, porque ela sabe que vai acontecer. E assim, perfeito. Nós sabemos que nós vamos ficar envelhecidos, nós não vamos ficar a vida inteira formulando o melhor. Né? Então nós precisamos fazer uma reflexão interna. Eu acho que renovação é mais do que preponderante.
é fundamental para a saúde das entidades, sejam elas de qualquer grau que for, né? A entidade que eu presidi, eu orientava, né? Quase 8 mil associados por esse Brasil. São demandas diferentíssimas, né? O que é bom lá para o Nordeste não é bom lá para o Sul. Você vai em Canela, você tem em Gramado, você tem 5 milhões de turistas em 3 anos. No Brasil, para fazer 5 milhões de turistas por ano, o Brasil inteiro já é difícil. São demandas enormes. Então, tentando responder, Sérgio, o que você estava me perguntando, eu acho que o que tem a fazer, um caminho é um só. Renovar. Acreditar na oxigenação, na troca da pele. Nós damos a nossa contribuição, preparamos as novas lideranças, os jovens, e que venham os jovens. Porque com certeza, Sérgio, eles serão melhores do que a gente, eu não tenho dúvida disso. Quero só fazer uma pergunta, uma colocação. A gente realmente, quando a gente funda uma associação, um sindicato, a gente vai para uma data, depois você sobe, né? Eu mesmo passei praticamente por todas as entidades do setor do Estado, mas existe um problema hoje no Brasil, que principalmente nos últimos 10, 12 anos, quando as pessoas estão à frente das entidades, infelizmente, eles ainda são perseguidos. Isso é o ruim. Muitas vezes, muitas vezes a gente tem pessoas que querem participar da entidade e tem medo de assumir a posição e às vezes de colocar a sua posição perante alguns poderes constituídos. Eu não estou falando de governo, de legislativo, não, alguns poderes constituídos. Então, isso realmente hoje é uma coisa que a gente precisa combater isso. Hoje nós tivemos aqui hoje a reunião dos presidentes de sindicatos, por exemplo. A gente não precisa falar que a indústria está em crise, nós estamos com arrecadação baixista e tudo. As pessoas muitas vezes elas elegem até qual o título que eu vou pagar e qual que eu vou deixar de pagar. Isso acontece hoje com a grande maioria hoje das pequenas empresas hoje. E hoje nós estávamos discutindo aqui justamente da inadimplência dos sindicatos, dos associados do sindicato. E a gente chega num momento como esse, até o assunto não foi esgotado hoje, a gente vai trazer para a próxima reunião para a gente avaliar o que nós vamos fazer. Aí eu dei um simples exemplo, que o sindicato das costureiras do meu setor, lá do interior do Espírito Santo, peguei lá a ponta da agulha, que é um folhetim que ele distribui, Sérgio. O orçamento deles de 2016 é quase R$1 milhão. Entendeu? Quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Então, sem exagero, eu acho que deve ser maior do que a grande maioria dos sindicatos aqui da federação, os sindicatos patronais. Eu estou falando do sindicato pequeno no Estado, de um setor que tem 6 sindicatos dos trabalhadores desse setor do vestuário. Nós temos dificuldades. Então, realmente nós temos dentro dos nossos sindicatos patronais uma dificuldade muito de arrecadar. Eu sei que para arrecadar você tem que prestar serviço, você tem que essas coisas todas. Isso daí mas hoje é uma das dificuldades que nós temos. A maior delas é, infelizmente, quando as pessoas apontam o dedo para você. Você é um presidente de sindicato hoje, você sindicato que denuncia o tempo todo, o Ministério Público na sua porta, essas coisas todas. Isso que eu lamento profundamente. Agora, eu faço esse trabalho
com muita paixão. Estava falando aqui, lá do presidente do Sindicato de Audiovisuais, eu hoje acordei 4h30 da manhã. Acordei 4h30 da manhã, saí de Colatina às 5h30, para chegar com a reunião aqui às 7h30. Voltei ali, pegar um trânsito, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito pontual para começar as coisas e para terminar as coisas também. Eu terminar aqui, eu vou despachar e vou para Colatina de novo. Chego em casa para as 11h meia-noite. Então, eu faço o que eu gosto. Eu faço e gosto do que eu faço. E isso é realmente o que eu recomendo para as pessoas que pegam a instituição. Porque não é só o voluntariado, não é só você ser voluntário. Você realmente exercer a coisa com paixão, com vontade de realizar. E isso realmente eu faço com satisfação aqui na Federação Brasileira. É só mais ou menos uma colocação, entendeu? Obrigado, presidente. Eu acho que você tem toda a razão, eu tenho que convergir na sua colocação que, efetivamente, os representantes de entidades, em especial as patronais, sofrem toda a sorte, né, de discriminação e até retaliação. Eu dou só um pequeno exemplo, presidente. Quando eu estive na presidência da BH do Espírito Santo, tinha uma certa empresa bastante referenciada aqui dentro do estado, que estava em dívida com a minha cadeia associada, a dívida até razoável. Então mandei um e-mail muito gentil, muito educado, evidentemente, sugerindo, que fizesse o pagamento, enfim. Não recebi nenhuma resposta, mandei a segunda, com a mesma cortesia, com a mesma civilidade que o caso merecia. Não obtive resposta nenhuma, nem um e-mailzinho de retorno, nada. Eu resolvi, então, escrever um artigo no jornal, entre os vários que eu produzi. Eu ganhei um presente, Ela pagou todos os meus associados, mas nunca mais cotou no meu hotel, presidente. Então, assim, eu tenho isso, não é como fala, eu tenho isso como elemento de prova. É o preço que nós pagamos. Eu acho que quem vai para frente sabe do risco, vai ter que ter coragem.